Fala, meus amigos, minhas amigas, empregados e empregadas domésticos do lar. Estamos de volta. Demorou, mas voltamos. Graças a Deus conseguimos estar aqui para produzir mais um vídeo para vocês. E hoje um tema muito importante que a gente vai conversar aqui. Estamos indo para o 13º episódio, né? Então, o que eu queria falar para vocês, muitas das pessoas me perguntaram: ô Regis, você não vai gravar mais? Você não vai mais fazer o podcast? Olha, dentro desse contexto, né, que eu ainda, que nem eu falei para vocês, eu ainda estou trabalhando, eu trabalho ainda, né? Então, eu tento arrumar sempre um tempo para poder estar fazendo isso, para poder estar trazendo alguma coisa para vocês, estar trazendo algum amigo, algum colega de trabalho aqui para a gente poder bater um papo, falar um pouco das nossas carreiras. E também houve uma mudança de local também, né? Onde eu gravava fechou, então eu estava tentando achar um outro lugar para a gente poder voltar a gravar nossos vídeos. E graças a Deus estamos aqui, voltamos. Graças a Deus, com muita insistência da minha amiga, sempre me chamando para gravar o vídeo, que ela está aqui comigo hoje, ela vai participar do segundo episódio comigo aqui do podcast, que é a Mariana Sena, do Conexões Babá. Inclusive, hoje, ela trouxe um convidado ilustre especial também, o doutor advogado Anderson Pierobon. Me desculpe, doutor. Pierobon. Vai falar um pouco com a gente aqui sobre as leis, as nossas leis. Ele vai trazer um pouquinho disso pra gente, pra conversar um pouquinho, vocês entenderem um pouquinho como é que tá as nossas leis, né? Porque ela tá como sempre, né? Ela não mudou. Então, geralmente, eu tenho certeza que ele vai sempre ser um parceiro nosso aqui. Eu tô falando, já até falei com a Mari, né? Puder trazer ele sempre aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente sempre fica meio desatualizado. Então, é um prazer receber. Mari, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, minha parceira. A gente sempre tá conversando. Doutor, obrigado pela presença do senhor aqui, em vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Tem muita gente que está interessada em saber desses assuntos e espero que a gente possa esclarecer muitas coisas aqui. Doutor, muito obrigado, e Mari, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Então vamos lá, gente, a gente vai começar aqui o nosso podcast, falar um pouquinho. Primeiramente, eu quero apresentar o doutor, né? Eu vou deixar o doutor se apresentar. Doutor, fica tranquilo, fica na paz, que aqui é um podcast para a gente conversar, bater um papo. Doutor, para as pessoas que não conhecem o senhor ainda, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas saberem um pouquinho mais do senhor, por favor. Meu nome é Anderson Pierobon. Eu sou advogado desde 2001, então são 25 anos quase de advocacia, mas eu estou na área do direito desde 91, então são 34, 35 anos na área do direito. Uma experiência boa. Sou especialista em direito das relações de consumo e em direito do trabalho. Sim. Já trabalhei para a Associação de Defesa do Consumidor, sindicatos, empresas, pessoas jurídicas, defendendo também trabalhador, né? Enfim, tenho uma experiência aí já tô há um longo tempo aí na área. Uma vasta experiência. Que bom, doutor, trazer uma pessoa assim que tem esse conhecimento, essa experiência, que vai conseguir esclarecer muitas coisas aqui pra gente, nesse nosso bate-papo. Doutor, eu já vou logo indagando o senhor. Doutor, eu tô meio confuso ainda de senhor, você, mas eu vou tentar chamar de você. Isso, por favor. Doutor, a gente ainda, eu vejo muitos comentários, eu tenho alguns grupos de conversa no WhatsApp e tudo, né? Esses grupos que a gente tem dos empregados aí, que geralmente a gente conversa muito. Ainda existe muita desinformação sobre as leis trabalhistas dos empregados domésticos? Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. Existe desinformação. E por que existe essa desinformação? Porque eu acredito que o empregado doméstico ele é tratado com discriminação pela legislação. Porque não deveria ter legislação do empregado. Aliás, a legislação do empregado doméstico deveria existir por uma proteção a mais. De resto, deveria ser igual a todos os trabalhadores. Sim. Então, todos os trabalhadores têm os mesmos direitos, mas o empregado doméstico não. E as leis são iguais, né, doutor? Com um trabalhador normal de outra empresa, numa empresa, não é? Igual? A lei é igual para todo trabalhador, menos para o trabalhador doméstico. Nossa, como a gente sofre. A gente pode falar tranquilamente que existem duas categorias de trabalhadores no Brasil. O trabalhador ordinário, comum, Sim. E o empregado doméstico. Porque o empregado doméstico, ele não é titular de todos os direitos que o trabalhador tem.
E isso é um problema legislativo, é um problema do Brasil, é um problema da República Federativa Brasileira, que na verdade começou errado já, não é errado, né? Não sei qual é o termo utilizar, talvez seja discriminação mesmo. Essa discriminação começa já na Constituição de 1988. Então a Constituição brasileira de 1988, Constituição, o que é? A lei. É a lei máxima de uma nação que traz todos os princípios, regras, enfim, da sociedade. Lá tem um artigo que fala do trabalhador, dos direitos do trabalhador. Só que lá também, isso mudou um pouco, lá também tinha uma parte desse artigo que tratava a empregada doméstica de forma diferente. Por exemplo, ela não tinha direito à hora extra. Sim. Aí depois, em 2013, acho que foi no governo da Dilma, né? 2015? 2015 foi regulamentada, aí veio a emenda complementar, que veio uma emenda complementar que colocou a categoria do trabalhador em direitos. É que a gente não tinha fundo de garantia, né? Exatamente. Eu lembro inseriu o fundo de garantia, inseriu hora extra. Depois veio a lei complementar 150. Isso aí foi regulamentado em 2015. A gente está falando de 10 anos. 10 anos. Mas recente, ainda assim, não, se a gente puder fazer uma analogia, né? O download não está completo. Não está. Ainda faltam direitos a serem assegurados aos trabalhadores domésticos, que ainda não tem todos, não. Ainda tem a discriminação legislativa. Nossa, é preocupante isso, né? Porque vindo de uma pessoa que tem esse conhecimento, a gente fica assim até meio assustado, né, Mari? Assustado. Porque é uma lei que que nem você falou, doutor. É uma lei para ser igual para todos, né? E a nossa classe parece que não funciona igual ao restante, né? É estranho isso, né? A gente vê que o doutor participa de vários casos, então você tá mais por dentro sobre isso, sobre esses assuntos. Eu fico bem assim triste porque é uma classe que sofre bastante. A gente lutou muito para poder encaixar essa lei no nosso sistema, inserido no nosso dia a dia, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, doutor, eu tenho algumas casas que não recolheu nem o meu fundo de garantia, nem o meu INSS pagava. Eu tenho algumas casas que eu puxei, né? E eu vi que eu não tinha nem INSS pago pela casa. Eu não sei se isso era um procedimento correto, se era obrigado a pagar ou não. Essas dúvidas, doutor, inúmeras dúvidas em relação a que nem a gente estava conversando, né? Aqui nos bastidores. Tem assunto dentro dessa lei, assim, para se aprofundar tanto, parece que não tem fundo, né? De tanta coisa que tem que ser resolvida e não está resolvida. Por mais que esteja lá uma lei já específica, né, como é que tem que se funcionar, parece que não funciona. Exatamente. Tem casas aí que a gente trabalha que ainda, eu não sei, doutor, se ainda tem casas que não tem um ponto, não tem aquela marcação, que isso já é uma coisa que deveria ser introduzido já na casa, né? Você sabe que a legislação é em 2013, né? Veio a Lei Complementar 150 e ela diz o seguinte, então o trabalhador ele passou a ter direito à hora extra. O trabalhador doméstico não tinha. Não tinha, né? Pela Constituição de 88 ele não tinha. Ou seja, ele poderia trabalhar o quê? 12, 13, 24 horas, não ia receber por isso. E aí corrigiu esse problema. E a legislação, essa lei complementar, ela fala que tem que ter controle de ponto. E esse controle de ponto de quem que é? Do empregador. Sim. Mas o empregador normalmente não controla. Não controla. Tem cartão de ponto dentro da casa? Não tem. Alguém conhece? Não tem. E aí o empregado... Poucas casas eu conheço que tem. Pois é. O empregado vai para a Justiça do Trabalho. O empregado doméstico, a babá principalmente, porque a babá tem uma jornada absurda. Sim. Que começa na segunda e acaba na sexta. Às vezes, sexta-feira, depois de 15 dias. Que aí ela vai para casa dela. Ver o filho dela. Então ela entra na segunda-feira. Fica 15 dias praticamente, né? Aí vai embora na sexta. E aí vai ver a família, vai ver o marido, vai ver os filhos. Depois de 15 dias. E aí, ela entra com ação na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, normalmente... E aí ela conta essa história. A Justiça do Trabalho diz o seguinte. É absurdo alguém ter essa jornada. E ela perde essa ação, essa hora extra.
Porque a justiça acha, né, o entendimento do judiciário é que ela não ninguém cumpre. cumpre essa jornada que é uma jornada absurda. Mas a gente sabe, a Mariana tá aí. Eu também sei. Exatamente. Então, essa jornada... mas ninguém fica sem dormir. Sim, a babá dorme, ninguém tá dizendo que ela não dorme. Mas ela é responsável Pelo cuidado. por levar a criança até o quarto da mãe para amamentar. Uhum. E se ela não acorda? E se a criança chorar e ela não acorda? Então ela não está trabalhando, ela não está dormindo, ela está de plantão. Né? E estar de plantão dá direito a receber por essas horas, porque ela está de sobreaviso. E isso o judiciário Não tem esse entendimento. Acha que é absurdo. Que ela não tem esse entendimento de achar que ela não tá fazendo esse horário todo. Porque realmente é absurdo alguém ter essa jornada. É tão absurdo que as babás, né? Eu falo normalmente de babá porque como eu tô trabalhando com a Conexão Babás, eu vejo casos diariamente. Estão ficando doentes. Quantos casos você atende, Maria? De pessoas que estão ficando doentes. Por quê? Porque larga a família e fica nessa rotina intensa, né? Intensa. Mas ela dorme. Dorme. Ela dorme, porque não dá pra ficar assim. O problema exatamente. É que ela não tem um tempo pra ela poder ir lá ver a família dela. Ela tá naquele processo dos 15 dias, né? Direto. No automático. No automático. Porque são poucas casas, doutor, que eu vejo que se preocupam com isso, né? De ter uma babá que trabalha durante a semana e ter uma que trabalha final de semana, né? Muito das casas que fazem esse processo são as casas que os patrões têm um pouco mais de recurso, né? Eles entendem um pouco mais sobre isso, né? Falou, não, vamos colocar uma de segunda a sexta e a gente coloca uma para fazer o final de semana. Mas tem outras que não. Tem outras que levam a babá os 15 dias realmente direto e, assim, folga o final de semana... Já na segunda-feira já tem que voltar para trabalhar. Mas Regis, essa que trabalha de segunda a sexta, ela tem que trabalhar das 7 até, sei lá, às 5. Não, o certo seria isso, né? Mesmo a que trabalha de segunda a sexta, o certo do patrão, se ele quer ter uma babá em tempo integral, ele tem que ter 3 por dia. Sim, é o correto. Ele tem que ter 3. Por quê? Porque aí vai ter babá em tempo integral. Ou a legislação permite ainda trabalho 12 por 36. Então você trabalha um dia, descansa outro, trabalha. Então também pode. Então, esse processo eu tenho onde funciona assim. A babá entra segunda, sai na quarta e depois ela volta na sexta. Mas mesmo assim ela trabalha direto, né? Ela pode trabalhar no máximo 12 horas. 12 horas. Ninguém pode trabalhar mais do que isso. Sim. Doutor, dentro desse assunto que o senhor está falando, é uma coisa que também, não só minha essa dúvida, eu acho que de muitos trabalhadores também. Doutor, quando a gente tem uma escala de trabalho, que você trabalha ali mais ou menos de 15 a 16 horas, já chegou de acontecer isso comigo, de trabalhar 15 a 16 horas, qual é o tempo correto que eu tenho de descanso para começar de novo ali? O tempo assim, que seria saudável para mim começar de novo a trabalhar. O período de descanso, ele está relacionado à saúde, né? Uhum. Então, a hora extra, ela tem que ser tratada como exceção, né? Justamente para que o empregado tenha essa condição de descansar. Sim. E esse descanso mínimo que a legislação indica são 11 horas. Então, entre uma jornada e outra, tem que ter 11 horas de descanso. 11 horas para poder voltar a trabalhar de novo. Voltar a trabalhar. Exatamente. Para ter um pouco de descanso ali. E mesmo assim, olhando, né, parece pouco, né? Porque a gente pensa assim, não, tem que ter pelo menos umas 24 horas. 11 horas. 11 horas talvez seja normal para quem... a maioria dos trabalhadores vão sair de lá, vão pegar o ônibus, vai levar 2 horas para chegar em casa, vai ver a família, vai fazer a janta, vai jantar... Vai dormir 2, 3 horas e vai acordar. Se essa jornada de 11 horas é insuficiente. Esse descanso, né, de 11 horas. Mas a legislação diz que tem que ter no mínimo 11 horas, mas para o trabalhador é insuficiente. Doutor, dentro desse assunto eu vou te fazer uma outra pergunta, porque tem muitas... Você quer fazer alguma pontuação, Mari, para ele? Alguma coisa? Não, por enquanto não. Doutor, dentro desse assunto também, uma coisa que geralmente eu acho que para ela...
pergunto muito para mim, que participo de vários grupos e mesmo assim, sendo coisas básicas, as pessoas não têm conhecimento daquilo, das suas regras. Doutor, quais são os direitos da empregada doméstica? Porque tem muitas que fazem essa pergunta nos nossos grupos diariamente. Como é que é? Eu registro, eu não posso registrar, ele registra, me paga uma parte do salário por fora. Doutor, é impressionante como elas me perguntam isso assim, 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que é uma pergunta óbvia, né, pra gente que tem mais contato em relação a essas leis, mas tem muitas aí que não sabem. Então eu gostaria que, através desse vídeo, você que está assistindo, você assista esse vídeo que você vai saber detalhes por detalhes daquilo que você tem direito ou não, para quando você for conversar com o patrão, você pelo menos saber conversar com ele, porque às vezes o patrão pergunta, você quer o quê? Quais são os seus direitos? Você não sabe, aí como é que você quer ter uma relação com ele de conversar? Então, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre quais são os direitos da empregada doméstica. Essa dúvida, ela é justificável, porque como a gente falou agora há pouco, a categoria de doméstica, ela é discriminada pela legislação desde a Constituição Federal, desde 88. Sim. É tratada diferente. E diferente não é para dar mais direitos, e sim para tirar direitos, o que é o absurdo. Doutor, dentro desse, me desculpe interromper o senhor, dentro dessa lei, o senhor vai abordar esse assunto, a gente consegue, tem brechas dentro dessa lei, que assim que o patrão pode se sair pelas tangentes? Então, aí veio a evolução da lei, veio a correção de alguns desses, não corrigiu 100%, né? Mas hoje já é quase 100% corrigido, e hoje a gente já pode dizer que o empregado doméstico tem quase todos os direitos do trabalhador comum. Então, essa questão de registrar ou não registrar, de INSS, fundo de garantia, o empregado doméstico tem todos os direitos de todo trabalhador. Sim. Trabalhou e é empregado, tem que registrar desde o primeiro dia de trabalho. Então é desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia, você que está assistindo aí. Qual situação em que o empregado doméstico é considerado um autônomo e aí ele não vai ser registrado? Quando ele trabalha 2 dias no máximo por semana. Certo. Ele é o diarista, é a diarista. Sim. 2 dias. Às vezes a diarista que vai numa casa, que vai em outra, que vai em outra, continua sendo diarista porque são uma prestação de serviço. Exatamente. Agora, 3 dias por semana ou mais já é empregado, tem que registrar, tem que pagar no mínimo o salário mínimo, tem que pagar 13º, tem que pagar férias, tem que pagar fundo de garantia, se mandar embora tem que pagar aviso prévio, como todos os outros empregados. A categoria ainda de babá, ela tem uma peculiaridade também, que são as folguistas. Você acabou de citar, né? Eles entram sexta-feira e saem na segunda de manhã. Eles trabalham 2 ou 3 dias. Eles são autônomos ou são empregados? Para mim, eu acho que dá 3 dias. Eles estão ali em cima do muro. Mas está mais do lado. Se você considerar que ele já entra e já começa a trabalhar, ela, né? Aliás, babá. Você, Mariana, já viu algum babá homem? Não. Eu já vi. Já viu? Eu já vi. Já viu? Eu nunca vi. É raríssimo. Eu nunca vi também. Mas eu não vi com recém-nascido. Eu vi já maiorzinho, né? Eu conheci um cara que quando eu entrei nessa casa para trabalhar, ele era babysitter, né? Não sei se tem algum adjetivo masculino ou feminino, serve para os dois. Eu achei estranho, né? Eu ter uma criança, né? E eu... Cadê a babá? Eu falei, não é ele. Eu falei, mas é ele? Como ele estava já introduzido dentro da casa há muitos anos, e parece que ele cuidava do pai que teve um filho, e como ele sempre andou com esse filho, né? E cresceu e teve um filho, o pai contratou ele para poder fazer o mesmo moldes do que o pai fez com ele quando era filho, né? Esse é um cuidador, né? Então, assim, o que aconteceu? Ele cresceu o menino, né? Tipo ali, eu acho que o menino tava com uns 8 anos. O pai pegou esse funcionário que era do pai, trouxe pra residência e falou assim, ó, você vai acompanhar meu filho pra fazer tudo. Ele dava banho, fazia essas coisas, não usava mais fralda, obviamente, mas ele ficava, eu não sei se essa palavra serviria pra ele babysitter, né? Não sei, que nem o senhor falou, pode ser cuidador também, né? Mas ele cuidava, fazia todo o serviço, dava comida,
andava, levava pras festas. Falei, bom, é uma babá-homem. É estranho, né? Que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Eu nunca vi também. Mas tem famílias Curioso, que tem né? isso, né? Curioso. Geralmente o pai, às vezes, tem esses funcionários muito antigos. Eu conheço muitos que trabalham assim. Que trabalham numa casa e o filho casa, começa a formar a sua família, ele pega, tira o funcionário que tá na casa do pai pra pôr na dele, pra fazer os mesmos serviços que fazia na casa do pai. Isso tem bastante, doutor, aí. Aí eu conheço muitos funcionários assim, que Mas passa mesmo. de geração pra geração, sabe? É. Até o funcionário passa de geração pra geração. É Interessante. engraçado, né? Como Engraçado. que eles se apegam tanto a algumas pessoas que, não, meu pai, né, já se foi, você vai trabalhar comigo, você vai fazer o que você fazia com meu pai. Inclusive, eu conheço um empresário, eu conheço um empresário, que esse funcionário trabalhava com o pai faleceu, ele foi trabalhar com o filho e tá já há 30 anos trabalhando com o filho. E esse funcionário faz o quê? Faz tudo. Carrega mala, passeia, vai junto nas férias, joga sinuca, faz tudo. Eu falei, caramba, É. falei, função nova essa aí que estão criando. É. Mas é confiança, né? Que a gente tava falando no começo aqui do podcast, né? Às vezes tem pessoas que têm tanta confiança naquele funcionário que já trabalha há anos, né? Com a família, que falam, não, você não sai mais da minha casa. É. Tem isso também, né, doutor? Tem, mas assim... É estranho, mas... Não é que é estranho. O que eu acho é o seguinte... não sei se eu vou tocar num assunto delicado, mas essa família, se ele realmente valorizasse essa pessoa, ele não teria que dar uma condição para falar, vou pagar um curso para você, ou não pagar, você vai pagar com o seu salário, mas eu vou te orientar a você ter uma outra vontade, uma outra profissão. Outra profissão, fazer outra coisa. Se ele quiser melhorar falar, a não, sua eu quero continuar assim, eu gosto disso, Sim, pode é ter isso também. que eu quero. Pode ser. Pode ser. Mas essa chance para essa pessoa, eu acho que falta isso também, né? Falta. E, na realidade, doutor, é isso que a gente procura, o empregado doméstico procura ter os seus direitos reconhecidos e também ter, de alguma forma, a sua autonomia de chegar mais longe, né? De poder... Aquilo que eu falo, antigamente, anos atrás, a gente tinha até vergonha de falar que era empregado doméstico. Graças a Deus, hoje não. Hoje você consegue falar que você é empregado doméstico. Eu consigo falar hoje que eu sou empregado doméstico e eu sinto prazer em falar isso. Por quê? Porque eu me sinto realizado da minha profissão. Graças a Deus, dentro do mecanismo de ser empregado doméstico, eu consegui fazer curso, eu consegui evoluir na minha profissão e graças a algumas casas que me deram essa oportunidade que o senhor está falando, de poder, vai fazer um curso, vai se aprimorar na sua profissão. E partiu de você também ter o interesse. Justamente. Então, aquilo que eu falo, quando há essa troca dentro de uma casa, favorece tanto os patrões como favorece os empregados domésticos, favorece o funcionário. Então, aquilo que eu falo, às vezes não é a gente só descarregar no patrão, às vezes o funcionário também tem uma participação nisso daí também. É verdade. Eu compreendo que o funcionário também, às vezes, ele deixa a desejar algumas coisas e faz com que o patrão se desmotive. Fala, pô, o cara não quer crescer, não quer evoluir na vida, ele quer continuar lá fazendo o serviço dele, ele vai continuar fazendo o serviço dele. Se ele me procurar falar, que tem muitos patrões que às vezes quando você vai... E aconteceu isso comigo, doutor. Quando eu quis evoluir na minha carreira de cozinheiro, eu pedi uma chance. Falei, a senhora paga um curso pra mim? Pago. Se você vai trazer algum benefício pra mim, de trazer coisas novas, obviamente que eu vou pagar, Regi, que é isso? Vai lá, faz o curso. Então olha como que, né, tudo que nem a gente tava conversando, é o diálogo, né? É o interesse da pessoa, né? Então é aquilo que eu falo, se você tem interesse de evoluir, não tem por que não conversar, não tentar achar alguma maneira de ter essa evolução na sua vida. Porque se deixar, é aquilo que nós estamos conversando, né, doutor? Você vai fazer aquilo dali pra sempre. Porque para eles é cômodo pro patrão, né? Você tá fazendo o serviço que ele quer, é você que tem que procurar às vezes também sair do cômodo, né? Sim, também. Então eu não boto tanto crédito, culpa no patrão. Às vezes eu acho que o funcionário também tem participação nisso. São os dois lados, né? Mas o patrão, sim, ele normalmente é uma pessoa mais instruída. Sim. Tem o poder econômico. E pode partir dele também. Porque a pessoa... Sim, pode. A pessoa Eu já vi também. pode não ter essa visão. O empregado talvez não tenha essa visão. Ele não tem a visão na casa dele, não tem a visão dos amigos. Às vezes Precisa de alguém. E talvez a única pessoa que existe na vida dele seja esse patrão. Sim. Que pode falar. Se dedica tanto ali, né? E ele esquece que tem outras coisas para fazer. Exatamente. Né?
Doutor, dentro dessas abordagens de assunto, a gente estava falando agora sobre as leis trabalhistas dos empregados domésticos. Doutor, agora a gente está vivendo um período agora, a gente de final do ano, e também eu recebo muitas mensagens, acho que a Mari também recebe muitas mensagens relacionadas sobre isso, esses assuntos. Doutor, eu também tenho dúvida. Eu também tinha muita dúvida sobre isso também. Doutor, essas datas agora, festas, final de ano, que geralmente eles têm algum staff que acaba acompanhando eles, né, em viagens, né, se deslocando. Doutor, o que tem mais nos nossos grupos é perguntas sobre como eu cobro essa viagem com o patrão, como eu cobro essas datas, feriado, festas, datas comemorativas importantes. Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu cobro para poder chegar num resultado de valor para cobrar do patrão? Ou, às vezes o patrão pergunta, né? Você vai viajar tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa pergunta, como é que eu falo para ele que eu cobro ele? Muitas têm dúvidas sobre isso. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho pra gente sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, né? Essa viagem é a trabalho ou é a passeio? É a trabalho. Se é a passeio, ela pode fazer o que ela quer. Sim. Ela ou ele, né? Faz o que quer. Pode sair de noite. Não é obrigado a cuidar de nada. Tá passeando com a família. Se é trabalho, tem que ser remunerado por isso. Certo. A questão é, o quanto vai ser remunerado por isso? A legislação hoje fala que tem que ser, esse serviço adicional tem que ser de pelo menos 25%. Sim. Esse adicional. E a legislação fala também, e aí é uma coisa aqui interessante, porque a legislação fala que vai ser remunerado o trabalho realizado. Doutor, isso daí serve, dentro do contexto, desculpa cortar o senhor, tanto para fora, tanto para fora do país, tanto aqui para dentro, né? Vai para Bahia, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, mesma coisa. Mesma coisa, certo. Não muda. Tá trabalhando e tem que ser remunerado por isso. A legislação fala, é o trabalho efetivo. Mas o que é o trabalho efetivo? A gente falou agora há pouco que a babá dorme lá no quarto com a criança. Sim. Ela vai receber só a hora que a criança acordar e ela pegar a criança e levar para a mãe amamentar? Ou ela vai receber pela noite toda? Porque ela não está dormindo, ela não está descansando. Ela está de plantão. Então, eu entendo que todo trabalho efetivo tem que ser remunerado. E o trabalho efetivo não é só a hora que está exercendo aquele trabalho, mas sim o horário de sobreaviso, o horário que está de plantão. Ah, mas de noite ele não precisa, deixa que eu cuido do filho. Tá, mas de noite o empregado vai poder fazer o que quer. Vai poder sair, vai poder, enfim. Sair dali do local de trabalho, passear dentro da casa? Não vai poder. Ele vai ter que exercer algum chamado ali do empregador. Então ele está trabalhando e ele tem que ser remunerado. Então, assim, os direitos assegurados são todos, né, de todo trabalhador. Mas esses adicionais e observar essa questão de sobreaviso. O que tem que fazer, que a gente estava falando agora também, é o diálogo, é conversar. Sim. Qual é o momento de descanso, de efetivo descanso, qual é o momento de trabalho, de efetivo trabalho, e qual é o valor que vai pagar por isso. Então, doutor, dentro desse assunto que você está falando, fique então aberto para vocês que estão assistindo aí e tem essa dúvida, que essas perguntas são intensamente perguntadas nos nossos grupos. Cada hora que você for trabalhar fora do país é cobrado 25%, então, né, doutor? Isso. Em cima de não cada hora. Não só fora do país, né? A hora, qualquer lugar. Se deslocou, em viagem. Viagem deslocou 25% em cima da hora. Também tem a outra opção de você fazer um combinado com a família, né? De acertar ali um valor da viagem. O efetivo trabalho. Que eu acho que é o que mais funciona hoje em dia. Pelo menos é o que eu vejo, né? De fazer esse combinado. Porque geralmente eles não fazem esse cálculo para poder pagar. Eu nunca vi. Isso, o combinado não sai caro. Eu assim, você vai viajar, beleza. Né, com outras famílias que eu já trabalhei, você vai viajar. Não conversam nada sobre isso. Então fica aquela coisa de receber aqui no Brasil, só que a gente se deslocou para sair do Brasil para poder trabalhar em outro lugar. Exatamente. E isso não rola um acerto, ninguém fala nada. Aí a gente que acaba procurando. Mas como é que vai ser esse acerto aí? Eu vou trabalhar fora
Então, assim, muitas das famílias têm essa dificuldade de deixar isso bem claro pro funcionário. E o funcionário acaba falando, eu vou ter que ir, porque se eu for entrar numa discussão com ele aqui agora, é capaz dele me mandar embora, porque... E quer falar, Mari? Eu vejo que muitas meninas no grupo falam, né? Muitas mulheres. Ah, mas eu vou negociar com o patrão, eu passo o meu valor, eles não querem pagar. Como que fica isso? Por exemplo, Natal e Ano Novo. Sim. Vai trabalhar direto. Babá, né? principalmente. Babá. Ah, eu fechei um pacote de R$2.000. Eles não querem pagar, eles querem pagar R$600, R$800. Eles não querem pagar, como que a gente faz? Na verdade é uma negociação, né? Isso. E a profissão de babá, ela é de extrema confiança. Se a babá não for, quem vai? Então. Não tem quem vai. Não tem outra para substituir. Então ela tem que ter noção do valor dela, do trabalho dela e da confiança que tem com o patrão. Só que, por outro lado, ela tem que pesar que ela depende daquele dinheiro também, né? Então ela não pode deixar estourar a corda. E é tudo uma negociação. Sim. 600 é pouco? 200 o patrão não paga? 200 não, 2.000 o patrão não paga? Vamos negociar, vamos chegar a um valor. E se esse valor não é o valor que a babá entende adequado, não vai. Fala para ele procurar outra babá. É lógico que tem a questão, poxa, mas ela não vai ter a condição, não vai receber o dinheiro, né? Ela também precisa. Então tem toda essa questão que precisa. E o patrão às vezes sabe disso, né? E joga lá embaixo o valor porque sabe justamente que ela precisa desse dinheiro. Então ela tem que ter essa postura de saber dizer não e procurar outro que pague mais, que valorize mais. Lembrando que é uma profissão de confiança. O pai, a mãe não vai procurar outra babá. Não tem. Primeiro que não vai achar. E outra, se encontrar... Ele vai correr o risco de ter problema na viagem, né? Que fim de ano vai ser esse? Que feriado vai ser esse com uma pessoa que eles não conhecem? Então, a babá tem que ter essa noção do trabalho dela, da confiança dela e cobrar por isso. E negociar em cima disso. E o que eu queria falar também, Rez, tem também, eu já vi casos, né? Tem pessoas que me ligam, uma menina me ligou hoje, esse dia falou, Anderson, olha o absurdo. A minha patroa quer descontar, foi para Estados Unidos, quer descontar o valor da passagem. As despesas de viagem é integralmente do empregador. Todas elas, inclusive viagem, alimentação, hospedagem, tudo. Então ficar bem claro para vocês que estão assistindo a gente aqui no podcast, quando você for fazer qualquer deslocamento, qualquer viagem que você for fazer, todos esses atributos que é hospedagem, alimentação, transporte, isso é a cargo da família, não é você que paga, tá? Para ficar bem claro aqui que o doutor tá falando pra gente. É isso aí, tem que observar, despesas totais é do empregador. Do empregador. E mesmo você indo fazer qualquer tipo de trabalho, não importa o que trabalho que você vai fazer. Se é a babá, se é o cozinheiro que vai, se é o mordomo, se é o motorista, que eu conheço muita gente que leva esse staff todo junto, eles têm que agir com todas essas coisas, né? Que é o deslocamento, uma boa alimentação, um bom lugar para dormir. É aquilo que eu falo. O doutor tá falando aqui pra gente que, geralmente, esse tipo de assunto, a gente tem que ter essa discussão com a família. Sim, né? Não pode se omitir, né? Se você tem uma posição, se você acha que o valor é esse, você tem que sempre estar brigando por esse valor. É que nem a gente tá colocando aqui. O patrão não vai tirar a babá que tá trabalhando com ele por causa de 200, 300 reais de diferença. Eu acho que se a babá se impor ali e mostrar que ela é uma profissional gabaritada, eu tenho certeza que ele vai preferir pagar isso daí pra ela que tá ali do que colocar uma outra e causar qualquer tipo de problema. Tem essas dificuldades, a família, de entender que a gente precisa também de ter essa remuneração, esse reconhecimento? Tem. As famílias demoram muito para poder conhecer e entender os funcionários que elas têm. Eles demoram muito para poder reconhecer. E a gente não pode ficar esperando esse reconhecimento, porque a gente também tem família. A Mari, se ela for viajar como babá, ela vai deixar a família dela em casa. Eu, como cozinheiro, geralmente eu viajo, deixo minha família. Eu já perdi Natal, Ano Novo, já perdi festa, casamento, aniversário, perdi tudo. E às vezes você vai falar pra mim, mas você ganhou. Não foi o que eu esperava. Mas eu tenho que aceitar. Eu não posso porque tem a dependência, né? Justamente. Como é que eu, um profissional, naquele momento que a família mais precisa de mim, eu vou deixar na mão? O que eu recomendo fazer? Não tá satisfeito? Vai arrumando um outro emprego que reconhece o seu valor.
e faz a transição. Eu sou dessa forma, doutor. Eu tenho esse entendimento. Entendeu? Eu pratico dessa instrução. Pô, se eu não tô feliz aqui, eu vou procurar, não vou ficar aqui arrumando confusão, né? Então eu tenho esse entendimento. Eu tento passar isso para as pessoas, né? Chegou num certo determinado momento, não dá mais, procura outra coisa. Vai procurar outra casa. Casa tem muitas casas para se trabalhar. Tem casa boa, tem casa ruim. Vai do seu convívio ali de saber se você vai entrar numa casa boa ou não e saber se você merece estar naquela casa. Então, eu acho que a gente também tem esse poder de decidir também. Tem. E o que eu queria falar também é que, assim, às vezes a situação de não dar mais, ela existe, ela chega por falta da conversa. Da conversa. Por falta do diálogo. Que às vezes o empregado acaba não tendo a coragem, acaba não sabendo como lidar com a situação e fica doente. E pouco informado, né? Vai consumindo a situação, fica doente e estoura. Ou estoura com um motivo que leva a justa causa, ou estoura saindo. Mas às vezes um diálogo, uma conversa, pode fazer com que estabeleça essa situação melhore, o salário melhore, porque o patrão, às vezes, ele quer aquela mão de obra, ele só não está dando a correta valorização. Mas uma boa conversa possa fazer ele enxergar isso. Enxergar isso, né? Doutor, dentro dessa abordagem desses assuntos que a gente está conversando aqui sobre as leis também, muitas geralmente têm essas dúvidas, né, e praticam desse erro, né, que é registrar e acertar um valor por fora. Isso o senhor não recomenda? Não é que, assim, quem sou eu para recomendar alguma coisa? Eu recomendo, não digo nada. Não, mas é porque é tanta dúvida relacionada a isso que eu falo para mim, o certo é na carteira. Se você está fazendo alguma coisa por fora, aí é você que está aceitando. Na verdade, ainda que o empregado... Que aconteceu isso comigo também. Ainda que o empregado concorde com essa situação é ilegal. Uhum. 100% do salário tem que estar dentro, tem que ser por dentro, não existe por fora. Tem que estar lá dentro do Olerite, registrado, e tem que ser 100% declarado. Pagar por fora tem algumas consequências. Primeira consequência, os cálculos das outras verbas do contrato de trabalho acabam não considerando por fora. Por exemplo, a pessoa ganha, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, 2.500 no Olerite lá e 2.500 por fora. O 13º, as férias, o INSS, o fundo de garantia vai ser calculado sobre os 2.500. Aqueles outros 2.500. E não sobre os 5. Ele está perdendo 50% dos reflexos do contrato de trabalho. Então, essa é uma primeira consequência. Sim. Quando ele recebe por fora, ele deixa de receber os reflexos Sim. desse por fora. Segunda consequência, os tributos recolhidos são recolhidos a menor. Então, tem consequência fiscal, tributária, tanto para o empregado como para o empregador. Então, e isso na Justiça do Trabalho é reconhecido, esse valor por fora é reconhecido como verba salarial. Uhum. E há determinação para que pague todos os direitos retroativos, aí retroagindo até 5 anos, que é o prazo de prescrição, que é o prazo limite de cobrança. Então, para você que está nos assistindo aqui, deixar bem claro, essa regra de pôr um pouco na carteira e pôr um pouco fora não existe, tá? Então, se você aceita, você tá começando agora, você está entrando na residência. Então, antes de você entrar, tem essa negociação. Se você vê que já está indo para esse lado, não entra na residência. Você tem esse poder de decisão logo no começo, né? Porque se a empresa está te chamando para registrar e ela está te propondo metade na carteira e metade fora, é só você falar, não aceito dessa forma, então para mim não dá. A partir do momento que você aceita, você está sendo condizente ao erro. Mas mesmo que o empregado aceite, porque assim... Porque estão no começo ali, né, doutor? Mas mesmo que ele aceite, mesmo que essa situação perdure, a Justiça do Trabalho dá ganho de causa ao trabalhador. Sim. Mesmo que o patrão chegue e fale, mas ele que pediu, eu não queria fazer isso, eu queria pagar tudo por dentro, e o empregado fala, não, paga por fora aí. Uhum. Mesmo que o patrão diga isso, a Justiça do Trabalho, a juíza vai dizer, azar seu de você aceitar essa situação. Tem que pagar do jeito certo. E nessa situação, a Justiça do Trabalho acaba protegendo a relação do trabalhador, porque o trabalhador muitas vezes não tem a opção de escolher. Uhum.
Às vezes, se ele diz não, ele não tem um emprego, Sim. né? Então ele diz sim. Então, mesmo que ele concorde com isso, e mesmo podendo ter reflexo para ele fiscal, se ele entrar com a ação trabalhista, ele vai ganhar essas verbas. Mesmo que o patrão diga que ele concordou, e mesmo que ele confirme que ele concordou, ele vai ganhar. Sim. Doutor, dentro dessa abordagem, você quer fazer algum adendo, Mário? Não, eu ia até falar sobre isso. Quando a gente entra em casa de família, ele já impõe, ó, você vai ser registrada com 2.500 e vai ganhar por fora. Ele já impõe. Então, em muitos casos, não tem negociação. E se você diz que não concorda? Eles falam, não dá, pra mim não dá. Essa situação, né? Então a gente acaba concordando, não é concordando, a gente acaba aceitando, engolindo, porque a gente né? precisa trabalhar, a gente engole seco, porque a gente precisa trabalhar. E a Justiça do Trabalho protege essa situação, com certeza. Esses trabalhadores podem procurar o judiciário, ainda que tenha concordado com isso. Podem procurar o judiciário que vai ser reconhecido o direito de receber os reflexos desse salário por fora aí. Doutor, agora dentro desse contexto aí que a gente está conversando também, eu gostaria, a gente estava falando sobre as viagens, né, de final do ano, né, acho que até a gente abordou esse assunto antes nas pautas. A gente também gostaria de saber que relacionado ao 13º, as datas do 13º que devem ser pagas, e também eu acho que tem muitas colegas e colegas nossos aí, empregados, que têm dúvida também se é descontado também o INSS, o Fundo de Garantia, dentro desses pagamentos, né? Isso. E as datas corretas para poder receber, se é uma parcela, se é duas, agora do final do ano aí que as pessoas têm dúvida. O fundo de garantia, ele é um percentual do salário do trabalhador que é depositado lá na conta da Caixa. Sim. Não é descontado do salário, nem do 13º, nem das férias. Pago à parte pelo empregador. É um custo do empregador. O que é descontado do salário é o INSS. Do salário e do 13º. Sim. O 13º pago em 2 vezes, o INSS vai ser descontado na segunda parcela. E quando que paga, e como que é feito esse pagamento? Pela legislação, a primeira parcela dá para pagar de fevereiro a novembro. É que não é uma regra, né? Ninguém usa isso, né? Normalmente, eu acho que o INSS, para pagar os benefícios de aposentado, eu acho que às vezes acaba, uma hora ou outra, pagando adiantado. Né? Mas na relação privada do trabalhador, normalmente é em novembro a primeira parcela, mas a rigor pode pagar de fevereiro até 30 de novembro a primeira parcela. Pagando em 2 parcelas, você tem até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela e depois até o dia... Não, aliás, você tem até o dia 20 de novembro para pagar a primeira parcela em primeira parcela e até o dia 20 de dezembro para pagar a segunda. No dia 20 de dezembro, desconto o INSS. Pode pagar em uma parcela, mas aí tem que ser até o dia 30 de novembro. Então tá. Então essa primeira parcela de novembro, geralmente ela é paga então no dia 30 ou no dia 20? Até o dia 20 de novembro. Dia 20 se for de em novembro. 2 parcelas. Então você, trabalhador, que vai receber agora o seu 13º agora em novembro, então geralmente então o correto é pagar dia 20 de novembro, né? A primeira parcela, se você vai receber em 2, né? A segunda parcela até o dia 20 de dezembro. A segunda parcela até o dia 20 de novembro. Então, a primeira parcela ele recebe o valor praticamente líquido ali. Sem os descontos. O salário de R$3.000 ele vai receber metade, ali R$1.500. Certo. Depois, no dia 20 de dezembro, ele vai ter o desconto do INSS. E geralmente, então, nesses descontos tem do FGTS e do INSS, que são os que descontam ali nessa segunda parcela. O FGTS não desconta. Não desconta. Nunca desconta. De salário, de 13º, de férias, nunca desconta. Esse é um custo só do empregador. Ele paga, mas não desconta do salário. O que desconta do salário é o INSS. O INSS só. Isso. Então tá, ficou bem claro para vocês aqui. Espero que isso tenha esclarecido esse período que agora o trabalhador vai trabalhar bastante, que é um período que a gente trabalha muito, final do ano, as babás principalmente, o staff ali, às vezes que a família leva para as viagens. Então fique atento com isso. Qualquer coisa a gente está aqui, manda mensagem, se tiver qualquer dúvida, a gente vai deixar o contato do doutor, da Mari, a gente sempre vai deixar aqui os contatos para a gente poder entrar em contato com vocês, ou vocês entrar em contato com a gente, quiser contar alguma coisa, pedir alguma ajuda, a gente sempre estamos aqui para poder ajudar. Doutor, dentro desses assuntos que a gente está abordando também, como a gente estava falando sobre as regras trabalhistas, sobre as leis também, a gente também tem um assunto também que é um tema muito abordado também pelas nossas colegas, nossos colegas também.
sobre a rescisão indireta, né? Que é um assunto que o empregador, às vezes, ele não... O chefe mesmo, o patrão mesmo que tá ali, às vezes ele não tem tanto conhecimento sobre essa regra, quem tem mais é o staff dele que tá por trás, secretária, né? E o pessoal do departamento pessoal. O empregado doméstico, às vezes, ele não sabe como agir e como pedir essa rescisão direta. E ele também não sabe as consequências que também tem para o patrão também ter da mesma fórmula o que o funcionário tem, né? Então eu gostaria que o senhor desse uma esclarecida nisso também, para a gente poder entender e as pessoas entender também que o funcionário também tem algumas regras que ele tem que cumprir também, para o patrão também não dar uma justa causa nele também, né? Exato. O negócio, acho que questão de horário, falta, né? E vice-versa, né? Eu queria que o senhor explicasse em âmbito geral aí, dos dois lados, assim, para as pessoas entenderem um pouco. De regra, o contrato de trabalho, ele finaliza pela vontade ou do empregado ou do empregador. E tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. No caso, se eu quiser, então, se eu tiver insatisfeito com o meu trabalho e eu quiser ter essa rescisão indireta, como que eu vou conseguir ter isso daí? O que o patrão deixou de fazer para mim poder acionar isso daí? Então, só voltando. O contrato de trabalho, ele pode ser finalizado pelo empregado ou pelo empregador, com aviso prévio de 30 dias. Então, o empregado pode pedir demissão, falando, olha, não quero mais trabalhar, e ele avisa com 30 dias de antecedência. O empregado. Ou o empregador avisa que não quer mais trabalhar com o empregado e avisa com 30 dias de antecedência. Se não cumprir esses 30 dias, é o que a gente conhece aviso prévio indenizado. Ele paga os 30 dias, que é um salário a mais, e rescinde o contrato de imediato. Isso é a regra comum de rescisão do contrato de trabalho. Mas tem as formas incomum que é a justa causa. Sim. Que é quando uma parte, empregado ou empregador, atribui a outra parte a justa causa. O que é a justa causa? É uma conduta que é tão grave que faz com que o contrato possa ser encerrado por responsabilidade daquele que cometeu a falta grave, a justa causa. Uhum. Por exemplo, empregado agrediu o empregador. O empregado faltou, tá faltando, já tomou advertência, suspensão por falta, Tendo esse problema dentro da casa. Não tá dando muito interesse. Desviou cometeu alguma falta. Delito. Mas o empregado também pode atribuir ao empregador uma causa grave que faz com que ele possa sair. Por exemplo, o caso mais comum é descumprimento do contrato de trabalho. É quando o empregador descumpre o contrato de trabalho. Mas quais são as hipóteses mais comuns que o empregador descumpre o contrato de trabalho? Uma delas a gente falou aqui, que é pagamento por fora. Você tem que pagar por dentro. Pagou por fora, está descumprindo o contrato de trabalho. Isso já dá índice para poder ter dá direito à rescisão indireta. Mas tem diversas outras situações. Hora extras não paga. A babá que entra na segunda e vai embora na sexta-feira e não recebe por isso. Que mais? Faltou... Outro caso comum, que eu acho que é o mais comum, falta de registro, né? Que é trabalhar sem registro. A gente falou aqui. Justamente. Desde o primeiro dia tem que registrar. Trabalhou sem registro, está descumprindo o contrato. Então o trabalhador pode sair e receber todos os direitos como se tivesse sido mandado embora. Isso é rescisão indireta. Tá, mas como ele faz? O que ele faz? Que papel ele assina? Como é que funciona essa situação? Uhum. É através do judiciário. Se é através do judiciário, precisa de um advogado. Então, o trabalhador tem que procurar um advogado da sua confiança, contar a situação, e aí o trabalhador ou o advogado vai mandar uma cartinha para o empregador comunicando essa decisão, essa situação. Olha, por que você descumpriu o contrato de trabalho com relação à hora extra, com relação ao salário por fora, eu vou entrar com uma ação de rescisão indireta. E aí ele propõe ação de rescisão indireta. Com essa comunicação, o empregador ele não pode rescindir o contrato, porque o empregado não vai mais trabalhar. Sim. Ele até pode, se ele quiser, ele pode comunicar e continuar indo, né? Sim. Mas ele não vai mais trabalhar. E aí o empregador vai mandar embora por abandono. Ou por justa causa, por faltas. Então ele faz essa comunicação, o empregador é obrigado a suspender o contrato de trabalho, ou seja, travar, não acontece mais nada no contrato de trabalho, e vamos analisar o que o judiciário decide.
que o judiciário vai falar? E aí vai para a mão do juiz, a juíza vai analisar a situação do trabalhador, a história do trabalhador e vai analisar a história do empregador também. E vai analisar ali quem tem razão. Se o empregado tem razão, a rescisão indireta dele vai ser procedente e ele vai receber todas as verbas como se tivesse sido demitido sem justa causa. Mas pode ser que ele não tenha razão. Pode ser que ele perca a ação. Pode ser que ele diga que fazia hora extra, mas ele não fazia hora extra, ele não provou que fazia hora extra, o juiz entendeu que enfim, que a condição que ele apresentou é inverídica. Nessa situação, ele perde a ação. E aí, o que acontece? O judiciário entende que a rescisão do contrato de trabalho se deu por culpa dele, como se ele tivesse pedido demissão. E aí, ele recebe as verbas dele como se tivesse pedido de demissão. Qual é o benefício da rescisão indireta? O benefício da rescisão indireta é que ele vai receber todos os direitos dele sonegados durante o contrato de trabalho. Esses reflexos do salário por fora, Sim. a hora extra. Ele vai receber tudo isso. Qual é o problema da rescisão indireta? O problema da rescisão indireta é que a gente depende do nosso salário. Sim. E ele vai mandar uma cartinha e sair andando, ele não vai receber a rescisão, não vai receber o salário, ele vai ter que aguardar a resposta do judiciário. Nossa Senhora. O bom disso é que o judiciário tem dado uma resposta rápida. Ao que era há uns anos atrás, há 20 anos atrás, uma ação, a primeira audiência às vezes levava 3 anos para acontecer. O processo para o juiz dar uma decisão, uma sentença, a decisão dele, a conclusão dele, levava 5 anos, 6 anos. Hoje, às vezes em 6 meses, o processo já está finalizado. Nossa Senhora. Mas isso daí, de alguma forma, doutor, tomando esse processo, como é que eu fico para trabalhar? Eu consigo trabalhar? Fica amarrado? Como é que... Você deu a cartinha de que não quer mais, mandou a cartinha de que não quer mais trabalhar, você resolveu o seu problema com o empregador. Aí agora tem o problema do seu advogado de propor ação trabalhista. Nossa, eu não sabia que tinha. Aí o advogado vai entrar com a ação do empregado, né? E o empregado segue a vida. No dia seguinte ele pode trabalhar em outro lugar. Tá? Ele não tem... mas a carteira tá sem dado baixa lá, não tem problema. Ele pode trabalhar, então... O novo empregador é obrigado a registrar, porque se não tem outra rescisão indireta. E é assim. Não tem. Eu não sabia desses detalhes, que você poderia então já entrar já continuar trabalhando enquanto esse processo vai sendo finalizado. O que eu percebo, que as pessoas normalmente fazem? Porque assim, a gente depende do nosso salário, depende do salário. Então, a pessoa instruída do descumprimento do contrato de trabalho pelo patrão, pelo empregador, procura outro emprego. Encontrando esse outro emprego, aí propõe a ação de rescisão indireta. Sabe que vai ter que esperar a decisão do judiciário para saber se tem esse direito a receber ou não. E recebe lá seus benefícios, o sucesso do processo, né? E continua trabalhando em outro local. E decorrente desses assuntos assim, doutor, o que o senhor recomenda assim, para o funcionário, às vezes, que está passando por essa dificuldade de ter essa rescisão, e seus direitos não estão sendo reconhecidos, hora extra, ele tem que, se ele vê que a casa não está fazendo nenhum tipo de anotação, ele tem que fazer o quê? Tirar foto do horário, fazer algumas anotações, a hora que entra, a hora que sai, para poder ter provas, para poder também se garantir, né? No caso, se houver algum processo, ele tira foto, faz anotação. O que é mais recomendável, assim, um funcionário que às vezes está passando por esse processo? O sucesso da ação dele vai depender do que ele... De material que história ele vai contar, o empregador também vai contar, cada um vai ter sua história. Qual é a verdadeira? Qual o juiz vai acreditar? Inclusive, doutor, hoje, eu sou da internet, eu fui fuçando muito da internet, hoje tem... Eu tava vendo um vídeo também, a pessoa falando sobre esse negócio do aplicativo, né, de localização. Também geolocalização. Isso aí ajuda também, ver que aquela pessoa tá fazendo aquele trajeto todos os dias no mesmo horário, sair no mesmo horário para ir para aquela residência. Isso também é um material que a pessoa pode utilizar também? Ajuda. Todos os meios possíveis de comprovar uma determinada situação é válido. Hoje, o que é comum e o que é válido, o que é aceito é o WhatsApp, né? Então, tira os prints A gente tem casos no escritório que todo o processo foi baseado em print. Mais de 500 prints ali, contando o quê? Contando o dia a dia. A hora que começa a trabalhar, a hora que vai embora. De segunda a sexta, depois...
Quer dizer, o que significa esses prints todos? O que significa essas conversas todas? Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito forte. Os comprovantes de pagamento, porque se você tem um recebimento, então você tem lá, o seu Olerite consta 2.500, mas todo mês você recebe um Pix de 5. Esse extrato, fotos, então são situações do dia a dia. O que eu sempre falo, pessoal, vai salvando os prints do WhatsApp, porque normalmente as conversas são feitas pelo WhatsApp, vai guardando tudo, as conversas, gravações, vai guardando tudo. Fotos, se tiver. É que na realidade, né, doutor, a gente procura agir corretamente para não chegar nessa situação, né? Mas infelizmente tem famílias que não agem de uma forma correta, né? Não respeita os trabalhadores. E aí o funcionário fica com medo, não sabe o que faz. Eles ficam perguntando, mas como é que eu ajo, como é que eu não sei o quê. Então fica aí para você que trabalha em casa de família, às vezes você está passando por essa situação, porque eu acredito que tem muitas que devem estar passando por essa situação. Fica aí o que o doutor falou. Então, se você puder tirar print das suas conversas. Ah, mas isso é legal. Para você vai ser legal, porque você vai ter algum material para comprovar que você trabalhou naquela residência, que você teve contato, que você ficou um período ali. Porque se você também não tiver nenhum tipo de material, não tem como o doutor entrar numa causa para, de alguma forma, adquirir seus direitos. Vai ficar a palavra do patrão sendo a sua, e a sua não tem nenhum material. Ele vai trabalhar como? Ele vai, né? Como é que o senhor vai produzir, de alguma forma, essas provas, se não tiver isso, né? A prova que tem muito valor é a testemunhal, é a testemunha. Mas na casa da família, só tem parente. Não tem como. Não tem. Talvez tenha outra... Você tá sozinha contra Tem o outro, a pessoa que trabalha ali, mas que às vezes a própria pessoa que entrou com a ação não quer comprometer a outra, não quer chamar como para não comprometer o trabalho dela. E até ela vai ficar com medo de ir por causa para não ter nenhum tipo de represália com os patrões. Né? Então acaba nem chamando essa pessoa. Então o que sobra são outras coisas que não a testemunha, né? Vídeo, foto, print, extrato bancário. E hoje mais essas ocorrências que você pega, doutor, é relacionada a isso também? É falta de registro? É o que está mais acontecendo hoje na casa de família? Ou falta de pagamento? Eu acho que falta de registro é o campeão de audiência, né? Meu Deus do céu. Falta de registro, salário por fora e hora extra. Hora extra. Assim, lembrando que, vamos deixar claro, o dever de marcar o horário de trabalho é do patrão. Ele é que tem que ter o registro. O que significa isso na prática? Lá na Justiça do Trabalho. Significa na prática que se o empregado falar, eu entrava às 7 da manhã, saía às 11 horas da noite, o empregador que tem que provar que ele está mentindo. Ele não tem o cartão de ponto? Se o empregador fala, não, ele está mentindo, ele entrava às 7 e saía às 5. Quem vai ganhar? Tem uma história que fala que entrava às 7 e saía às 3 da tarde, e tem outra que é do empregado, que entrava às 7 e saía às 11 da noite. Quem ganha? Se empatar. Quem ganha é o empregado. Uhum. Por que quem ganha é o empregado? Porque quem tem que controlar o cartão de ponto é o empregador. Sim. Por que ele não juntou o cartão de ponto? Ah, mas ele não sabia disso, ele não tinha. Então ele vai assumir as consequências da negligência dele. É essa a regra que está na lei. E os juízes seguem? Às vezes. Mas uma jornada de uma babá, volta a falar, de segunda-feira a sexta-feira, o juiz não acredita. Não acredita mesmo, a gente tem casos. E o pior de tudo é que às vezes na casa dela... Ele tem. Ele tem. Ou talvez não tenha, mas ele conhece alguém que tem. Na maioria dos casos, conhece? eles têm. Babá, empregada, cozinheira, tem tudo. Porque ele trabalha o dia inteiro, quem que vai fazer as coisas dele? Entendeu? Doutor, obviamente a gente tem tanta coisa para falar com o senhor aí, tem tanto assunto, que assim, a gente fica entretido nesses assuntos, assim, vai se aprofundando e a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente queria. Eu espero que a gente possa marcar outro podcast, tem muitos assuntos aí que a gente ia debater bastante. Falar da gente não ter tanto tempo para poder fazer o podcast, então assim, desde já, né, a convite aqui, meu e da Mari, como você sempre está mais próximo aí da Mari, eu já gostaria de deixar um convite aqui para você voltar uma próxima vez, porque assim, tem muito assunto, tem assuntos assim para se aprofundar muito, porque tem muitas questões que a gente ainda não vamos conseguir bater, porque o horário é curto, né, então a gente tem horário para entregar aqui.
Desde já eu queria agradecer o senhor aí, pela vinda do senhor aqui. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse, até a Mari falou, que o senhor deixasse uma mensagem aí para os empregados domésticos de todo o estado do Brasil aí, se eu pudesse deixar alguma mensagem, de alguma forma, para essas pessoas que estão aí passando por diversas situações, o que elas deveriam fazer, ou de alguma forma incentivar, ou buscar alguma coisa aí para poder, quem sabe, servir, essa palavra que o senhor vai dar para elas, de alguma forma servir para alguma coisa. Gostaria que o senhor deixasse um recado aí. Antes disso, eu acho que tem um assuntozinho, se você me permite, que eu falei aqui, que os direitos do empregador doméstico hoje são quase todos iguais de todos os trabalhadores. Sim. E que não é 100%. Onde que ainda tem esse buraco? Eu acho que a gente não falou. E eu queria só abordar isso. Não, pode ser. Muitas empregadas, babás, perguntam: mas meu patrão não paga cesta básica, e na convenção coletiva tem isso aí também, eu não tive básica, né? Vale... o dissídio, o meu patrão não deu aumento lá conforme a convenção coletiva. Também tem muito isso. Também. Eu tenho esse direito? Tem esse direito. Onde está o problema? Então, o empregador não tem a obrigação. O empregado... É uma loucura, o empregado tem direito, mas o empregador não tem obrigação. E por que isso? Porque existe a convenção coletiva, que é a negociação sindical, que prevê lá o direito à entrega da cesta básica, por exemplo. E por que o empregador não é obrigado a entregar? Porque o empregador não é uma atividade econômica. É uma pessoa física que contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa. Justamente. E aí não tem proteção sindical. Não tem a convenção coletiva. Então, esse eu acho que esse é um buraco que tem que ser corrigido ainda. Por isso que eu falo, os direitos dos trabalhadores domésticos ainda não estão 100% protegidos. E tem outra coisa, doutor. Mesmo tendo esse direito da cesta, eu como na casa dele. Isso também interfere? Não. Cesta básica. A convenção coletiva do Sindicato dos Empregados Domésticos... Muita gente tem dúvida sobre isso. Aqui de São Paulo prevê a entrega da cesta básica, né, Mário? Prevê, R$ 209,21. Mas não recebem. Muitas não recebem porque os patrões não respeitam a convenção coletiva. Não é que não respeita, ele não é obrigado a entregar. E aí é que está o buraco. E é essa alteração legislativa que precisa no Brasil. Na verdade, 2 pontos. O segundo é o seguro-desemprego. O empregado doméstico só tem direito a 3 parcelas. Todo mundo... Por que ele tem que ter menos direitos que os outros? Tudo bem que tenha 3 parcelas, mas todos os outros também têm que ter 3 parcelas. Outra coisa também, doutor, que eu fiquei sabendo recentemente também, ó, pra você ver como tem tanto assunto pra gente conversar, senão nós fica aqui o dia inteiro aqui. Outra coisa também que eu fiquei sabendo também sobre isso é que eu não sabia, eu fucei esses dias aí no .gov lá, sobre a creche para quem tem filhos pequenos também, ajuda, não sei, de alguma forma. Tem isso também, não tem, doutor? Como assim? Tem uma regra aí também que quem tem filho menor de idade que deixa na creche recebe um auxílio, alguma coisa aparece. Eu tava dando uma lida sobre isso também. Eu não sei, mas eu vi alguma coisa disso daí. Não sei se a convenção prevê alguma coisa. Eu vou tirar o print e quando a gente tiver outra oportunidade de conversar, eu vou te falar sobre isso, porque eu vi sobre isso daí. Eu falei, eu vou pesquisar, eu não sei. Não. Eu também não tô sabendo, não, mas empregada doméstica? Isso, tem direito a uma ajuda de negócio de... que deixa a criança... Na escola. Na escola, tipo, e tem uma ajuda aí. Eu tava pesquisando e vi esse assunto. Eu falei, eu vou procurar saber sobre isso mesmo, se realmente tem fundamento ou não. É aquilo que eu falei, professor, temos muitos assuntos para conversar. Sim. Mas isso aí que o senhor falou da cesta também é uma dúvida que geralmente fala assim, mas eu como na casa do patrão, então eu não preciso receber a cesta. Não, a cesta é obrigatório. Não. É o direito do empregado, mas o patrão não é obrigado a entregar. A não ser que ele entregue. Porque se ele entregou, virou direito. Sim. Virou obrigação dele. Fez a primeira... Aí entrega. Entrega. Se ele não entrega, ele não é obrigado a seguir a convenção, porque não tem uma lei que diga que o empregador, pessoa física, que não exerce atividade econômica, que é no caso do empregado doméstico, não cabe essa questão sindical. E aí ele fica esse buraco, né? Toda a negociação sindical, que cabe para todas as categorias, né? Que fortalece as categorias com relação ao aumento de salário, convênio médico, cesta básica,
para empregados domésticos não adianta nada, não resolve nada porque não tem essa ligação entre empregado e empregador de direitos. Falta isso. Nossa, isso aí é uma coisa que a gente tem que debater bastante. É um tema legal de debater. Você tem mais algum assunto, Mari, para perguntar antes do doutor encerrar? Depois a gente vai fazer o... Não? Acho que... Doutor, então, se o senhor puder deixar uma mensagem pra gente aí, né, pra nossa classe, né, que a gente precisa, né, do incentivo. Eu acho que o legal é isso, né? O empregado doméstico, ele tem que entender que ele é igual a todas as outras categorias, apesar da legislação ainda não estar 100% completa em benefício, em benefício não, igual a todos os outros. Mas tem que lutar, tem que buscar, e isso é o papel de vocês, né? Da Conexão Babás, do podcast, para que elas busquem informações, o diálogo é importante, procure, se for caso, um advogado, e é isso, né? Bom, doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi muito importante esclarecer muitas coisas. É aquilo que eu falo, né? A gente ainda vai ter mais oportunidades de vir aqui conversar, porque o assunto empregados domésticos, leis trabalhistas, situações que acontecem decorrente do nosso dia a dia, tem muito debate, tem muito assunto, tem muitas coisas que a gente tem ainda para poder falar, conhecer. Assim, parece que não tem fim, parece que uns assuntos assim que não tem fundo, assim, porque é tanta informação que a gente fica sabendo e a gente passa, e como a gente não tem o doutor sempre do nosso lado, a gente não tem como tirar essas dúvidas também, porque ele tem as atividades dele, não tem como ficar toda hora, mas o podcast vai servir para isso. Então a gente sempre que puder trazer o doutor Anderson aqui para conversar, bater um papo, tirar as dúvidas, vocês que estão aí sempre seguindo a gente nas páginas, se puder mandar mensagem, perguntando sobre dúvidas, perguntando sobre tudo que vocês querem saber, sobre as leis, horário, como é que funciona isso, aquilo, manda as perguntas pra gente, porque quando a gente tiver um outro bate-papo com o doutor, a gente vai tentar fazer ao vivo. Então o ao vivo faz com que a gente responda as mensagens na hora, vai ser melhor. Por enquanto, então, o que eu tenho que falar para vocês é muito obrigado. As pessoas que seguem as nossas páginas, eu só tenho que agradecer as mensagens, tanto de apoio quanto negativa. É aquilo que eu falo, a gente está aqui para tentar acertar. A gente vai errar? Vai, mas isso é a vida, a gente é com o erro que a gente acerta. Então estamos todos aqui buscando um só ideal, é fortalecer a nossa força, o nosso empregado doméstico, fortalecer a nossa classe. Esse é o objetivo do podcast, esse é o objetivo da Conexão Babá, com a Mari aqui. Inclusive a Mari vai... Mari, eu passo a bola para você, que você vai deixar um recadinho aí para as pessoas, então fica à vontade. Eu tenho 2 recadinhos. Quero agradecer você, Anderson. A gente tem essa parceria, né? O Conexão Babás, né? Tá abrindo uma associação. Dia 6 de dezembro vai ter a confraternização. E a gente tá abrindo a associação para atender vocês que trabalham em casa de família, que falta não tem muita informação. O papel do Conexão Babá é acolhimento. Eu falo muito sobre isso. O trabalho que eu faço é sobre acolhimento. Então, eu tenho essa parceria com o Anderson. A gente está abrindo a associação. Vamos abrir a associação. Na verdade, já tá tudo certo. Eu tô até mais quietinha dentro dos grupos, não tô falando muito. Muitas de vocês falam, você tá sumida. Eu tô sumida, mas a gente tá com esse projeto, junto com a Rosália, que eu não posso esquecer, minha parceira, né? Ela tá comigo em tudo. A gente já formou a diretoria, a gente tá abrindo a associação para atender você, empregada doméstica. E o meu segundo recado é que a gente vai ter agora a convenção coletiva em 2026. Eu faço uma convocação para você que trabalha em casa de família para estar junto com a gente nessa dia 30 de novembro, domingo, das 8 às 5 da tarde. A gente vai se encontrar... Deixa eu ver aqui o endereço que eu não decorei. Oh, meu Deus. Aqui o endereço. A gente vai estar na rua Caetano Pinto, 575, lá no Brás. Eu convido você tá com a gente nessa convocação, porque a gente vai preparar a pauta para a convenção coletiva. E a gente precisa que você, que trabalha em casa de família, esteja com a gente, porque vai ter a votação. Se a gente não montar a convenção coletiva, vai continuar do jeito que tá. Essa bagunça, essa falta de informação. Então eu conto com você que trabalha em casa de família, que é babá, doméstica, diarista, faxineira, cozinheira.
eu conto com você para você estar com a gente. Muito obrigada. Lembrando que tudo isso que a Mari acabou de falar aqui, você que é empregado doméstico, não adianta você ir lá curtir, não adianta você deixar aquela sua mensaginha. É aquilo que eu falo, se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem que participar. Sim. Não adianta você reclamar, ai que meu patrão não faz isso, ai que meu patrão... Não adianta. O empregado doméstico tem que parar de se esconder atrás das panelas, da vassoura, dessas coisas. E ir pra luta também. Não adianta só eu e a Mari vir aqui fazer todo esse processo, essa luta contra uma classe que não só existe eu e a Mari, existe aí 6 milhões de empregados domésticos aí. Cadê vocês? Vocês estão aonde? Vocês estão aonde? Então, assim, aquilo que eu falo, ela tá fazendo isso daí tudo não é pra se beneficiar, ela tá fazendo pro empregado doméstico, ela tá em parceria com o doutor veio aqui, saiu do trabalho dele, veio pra cá, do escritório dele, pra poder passar uma mensagem para vocês com a parceria, entendeu? Então, assim, a gente está fazendo isso, é um movimento para valorizar a nossa classe de empregados domésticos. Então, a Mari está fazendo tudo isso daí, tem uma associação, vai fazer uma confraternização agora dia 6 de dezembro, né, Mari? Isso. Então, assim, se você puder ir lá, não conheço ninguém, não tem problema, você vai conhecer lá. Se você for, você vai conhecer lá. Então, assim, para de se esconder, para de ter medo, não quero me envolver. Não, ok, não se envolve. Então, deixa as pessoas que querem se envolver. A gente precisa de apoio. A gente precisa de ajuda. A gente está aqui brigando pelas nossas carreiras, nossas causas. A gente não está aqui brincando, não, tá? A gente está falando coisas sérias, que é o seu direito que está em jogo aí. Não adianta você falar assim, eu sou maltratada na casa. É maltratada porque você quer. Porque aqui o doutor deixou bem explicado aqui todas as regras e tem mais regras ainda que a gente vai vir aqui para um debate falar sobre isso. Se você não está satisfeito, é aquilo que eu falo, sai do seu emprego, vai procurar outra coisa. Não adianta ficar reclamando, não se movimenta, não participa. A gente coloca em vários grupos, várias coisas. É uma ou duas que responde a Mari, é uma ou duas. A pedir emprego para mim, todo mundo pede. Vem um caminhão de gente lá pedir emprego, mas na hora que tem que participar, ajudar, fazer doação, cadê? Não participa, não participa. Então, assim, olha, é aquilo que eu falo. A gente tá aqui para ajudar, a gente não tá aqui para atrapalhar. Empregado doméstico, seja mais parceiro, seja mais unido. Vamos se unir mais. A gente é uma classe que tá tendo voz. A gente quer ser reconhecido. E não adianta só eu e a Mari ser reconhecido. A gente quer que todos sejam reconhecidos, tá bom? Esse é o recado aqui do podcast, da Conexão Babá tá deixando aqui. Mari, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Doutor, mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui. Pena que a gente não pode conversar mais. Mas eu tenho certeza que os próximos podcasts a gente vai ter mais bate-papo e se aprofundar em casos e em assuntos mais específicos para a gente ter uma leitura melhor sobre esses casos. Tá bom, doutor? Pode contar comigo. Muito obrigado por tudo. Mari, obrigado. Obrigada. Até a próxima. Deus, muito obrigado aí por mais um podcast. Até o próximo. Bom dia.